Bom dia, meus amores. Hoje, na aula do dia 23 de novembro de português, nós iremos fazer as atividades do livro da página 62 até a 70. Vamos lá? Bom, na página 62 e 63, nós temos um texto, tá? A máquina da cana brava, ok? Vocês vão estar fazendo a leitura desse texto para que possam estar respondendo as atividades das páginas 64 e 65 e 66, ok? Então, vamos lá. Vocês vão responder quem é o narrador do texto, tá? E vão justificar a resposta transcrevendo um trecho do texto onde justifique quem é esse narrador do texto que vocês encontraram, tá bom? Aí, na questão 2, vocês vão reler o trecho. Eu parei e olhei pasma a máquina velha. Eles davam pulinhos de alegria. E vocês vão explicar o significado da palavra em destaque no contexto em que ela foi empregada. Se precisar, procure-a no dicionário. Vocês vão procurar a palavra pasma, ok? Com o que as crianças compararam a máquina que encontraram? Tá tudo no texto. De acordo com as crianças, quais seriam as vantagens da máquina de escrever em relação ao computador? Isso tudo é análise textual. Vocês vão procurar lá no texto para poder responder, ok? De acordo com a fala das crianças, quais seriam as desvantagens da máquina de escrever em relação ao computador? Só dá uma olhadinha lá. Não dava para trocar a fonte nem aumentar a letra. A máquina estava muito velha, imprimia direto na folha de papel ou não podia ser ligada na eletricidade. Vocês vão marcar a opção correta, ok? Como as crianças se sentiam enquanto contavam a sua descoberta para a mãe? Segundo o narrador, como as crianças se moviam, demonstrando a forma como estavam se sentindo, como elas se moviam, qual era a expressão corporal que elas faziam. Tá tudo no texto, tá? Que ritmo esse estado de anônimo das crianças dá ao texto? Justifique sua resposta. A tia leu errado. Que ritmo de estado de ânimo das crianças dá ao texto? Justifique sua resposta. Que ritmo é esse? Tá lá no texto, tá? Se eu falar, eu vou falar a resposta. Tá lá, é muito fácil. Extraia do texto palavras ou expressões que foram usadas para demonstrar que a máquina escrevia e imprimia ao mesmo tempo. Os barulhinhos, sabe que ela fazia? Que a máquina era legal demais. O que as crianças acharam, em resumo, da máquina de escrever? No geral, o que elas acharam? Essas palavras e essas expressões nos ajudam a perceber a linguagem empregada no texto. Qual é a linguagem? Formal ou informal? E justifique por que você marcou formal ou informal, ok? Observe a palavra em destaque no trecho a seguir. Bem, enquanto estou aqui neste teclado ouvindo o plec-plec da tal máquina, que, claro, ninguém da família quis, mas que aqui em casa já deu até briga, de tanto que já foi usada. Está no meio da sala de estar, em lugar nobre, rodeada de folhas e folhas de texto, impressos na hora. Por eles, incrível. Eles dizem, plec, 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 muito legal, plec, plec, plec. O que plec, plec representa no trecho retirado do texto? É o som de alguma coisa. Que som que vocês acham que é esse? Lembra-se das palavras que imitam sons nas histórias em quadrinhos? Como é chamada a palavra utilizada para representar o som de um objeto ou de qualquer elemento da natureza? Bem, essa aqui pode ser que vocês não achem em qualquer lugar.
Então, todo som, por exemplo, o barulho do trem, piuí, o barulho de um espirro, atim. Essas palavras são chamadas de onomatopeias, ok? Agora, explique o que deixou a mãe das crianças pasma. Isso aqui tem no texto, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora do grau do adjetivo e da locução adjetiva, ok? Vamos lá. Você já sabe que os adjetivos são palavras que expressam características das pessoas, objetos, dos lugares, animais, dos sentimentos. Isso é, dos substantivos, ok? Além disso, já estudou que eles também variam de número, ou seja, singular e plural, e gênero, feminino e masculino. Agora, vamos começar a estudar o grau do adjetivo, ok? Observe o exemplo extraído do texto, A Máquina da Canabrava, em que o adjetivo velha foi usado para caracterizar o substantivo máquina. Eu parei e olhei pasma a máquina velha. Bom, se o narrador quisesse intensificar a qualidade da máquina sem relação aos outros seres, poderia dizer que a máquina era muito velha, extremamente velha, velhíssima, certo? Se o narrador quisesse intensificar a qualidade da máquina em relação a um conjunto de seres, ele poderia dizer que a máquina era a mais velha de todas as coisas encontradas na casa, ou então que era a menos velha. Por fim, se ele quisesse comparar com outros objetos quanto à característica velho, ele poderia dizer que a máquina de escrever era mais velha do que o computador, indicando a superioridade. Ou então que a máquina de escrever era tão velha, ou tão velha como o armário que estava guardada, indicando uma igualdade, ou ainda, poderia dizer que a máquina de escrever era menos velha do que o telefone, indicando inferioridade, ok? Agora exercite um pouco a gradação dos adjetivos. Leia a frase. Minha filha estava animada. Animado é o adjetivo da frase, certo? Complete as frases de acordo com o que você aprendeu sobre os graus dos adjetivos e com a orientação entre parênteses. Vamos lá. Minha filha estava, pontinho, pontinho, animada. Intensificar a qualidade da filha em relação aos outros seres. Minha filha era a, pontinho, pontinho, animada de todas. Intensificar a qualidade da filha em relação a um conjunto de seres, indicando superioridade. Só vocês olharem lá o exemplo da página 67, ok? Minha filha era, pontinho, pontinho, animada de todas. Intensificar a qualidade da filha em relação ao conjunto de seres, indicando inferioridade. Minha filha estava, pontinho, pontinho, animada, pontinho, pontinho, meu filho. Comparar a qualidade da filha, indicando a igualdade com relação à mesma qualidade de outro ser. Minha filha estava, pontinho, pontinho, animada, pontinho, pontinho, meu filho. Comparar a qualidade, indicando superioridade em relação à mesma qualidade de outro ser. Isso aqui tá tudo, gente, aqui, ó. Tá? Só dá uma olhadinha ali. Na página 67. Muito bem. Falando ainda de adjetivos, você já deve ter reparado que muitas vezes caracterizamos um substantivo usando mais de uma palavra, certo? Veja alguns exemplos extraídos do texto. A máquina da canabrava. Máquina de escrever, folha de papel, teclado de computador, pulinhos de alegria. Complete as frases que você observou anteriormente. A expressão de escrever caracteriza o substantivo. Vou dar um exemplo. Máquina, não é? Máquina de escrever. A mesma coisa vocês vão fazer com as outras frases, ok?